que é tudo de bom. Vida! ZYM 695, Rádio Vida FM. A vida é tudo de bom. Vale do Paraíba, São Paulo. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. A Costa Multimarcas convoca você que está em processo de compra ou venda de automóvel para fechar um grande negócio. Costa Multimarcas, carros 0 km, veículos periciados e a melhor avaliação no seu usado. Se você está procurando um carro novo, é na Costa Multimarcas. E atenção, a transferência é grátis para todos os ouvintes da Rádio Vida. Costa Multimarcas, 2 lojas em Jacareí, na Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, 255 e 380 no Jardim Pereira de Amparo. Siga no Insta, @Costa Multimarcas. Informações no WhatsApp 12 97406 8343. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. Sintoniza aí. É tudo de bom. Que tal ter seu próprio negócio e ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no mundo? O mercado da beleza. Na Long Nails você encontra todo o suporte para empreender e crescer. Produtos e equipamentos para alongamento de unhas e cílios, cursos para iniciantes e aperfeiçoamento. Você aprende, se profissionaliza e compra o seu material. Tudo no mesmo lugar. São mais de 700 itens à pronta entrega e um atendimento de qualidade. Mande um zap agora para o 12 99674 0253 e comece a empreender. E tem mais. Efetuando uma compra acima de R$35 usando o código Rádio Vida, você ganha um brinde especial. Visite o site alongnails.com.br. A Long Nails Store. Tudo para alongamento de unhas e cílios. Vida FM. Vida. Menina, deixa eu te dar um toque. Oi, chefe, pode falar. Eu vi que você postou lá nas suas redes sociais o seu ponto de vista cristão e tudo mais. Mas olha, se posicionar dessa forma tão escancarada não é tão politicamente correto, né? Principalmente nos dias atuais. Pois é, muitas vezes o politicamente correto é aceitar como as coisas estão. E eu não quero e nem vou me conformar com as coisas deste mundo, não. Então, concordo com você. Não estou sendo politicamente correta, estou sendo politicamente cristã. Politicamente Cristão, uma análise do pensamento cristão com relação à política, desde o campo teórico até a aplicação prática. Às terças-feiras, 9h30 da noite, no youtube.com/Movimento Influenciar. Música boa, Toca na vida. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, aqui nos 96.5. É muito mais vida. É muito mais bíblica. muito mais vida, muito mais bíblica. Agora no Vida News, questão de opinião. Questão de opinião no ar a partir de agora. E você pode ir lá no nosso youtube.com/Movimento Influenciar a partir de agora para você assistir e também participar. Pastor Ignaldo Hélio, bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia quem nos acompanha aqui pela Rádio Vida, nos acompanha aqui pelo canal do Movimento Influenciar. Aliás, gente, você tem que se inscrever no canal do Movimento Influenciar. Cada vez mais nós estamos colocando ali conteúdos que vão ajudar você a formar a sua opinião, a formar a sua concepção de mundo e que vai, de fato, ser muito útil em toda avaliação que você fizer. Então entra lá, nos ajude também a divulgar o canal. E quero já aqui também cumprimentar esses brilhantes comentaristas, né? O Dr. Cristóvão do Espírito Santo, o Jean Paul Lopes, que tem nos ajudado aí. Bom dia, Dr. Cristóvão. Bom dia, Ignaldo, meu irmão, meu amigo Jean Paul Lopes, nossa querida audiência, nossos ouvintes. E debaixo da proteção de Deus, nós iniciamos mais um programa. Amém. Bom dia, Jean Lopes. Bom dia, pastor. Bom dia, Cristóvão. Bom dia, você, querido ouvinte. Estamos aqui com a graça de Deus para comentar os assuntos mais pertinentes aí da política nacional.
Então, excelente. Eu queria só explicar que o pastor Cláudio Apolinar não está aqui conosco em respeito à lei eleitoral. Ele, como candidato a deputado estadual por São Paulo, não pode participar somente a partir do dia 3 de outubro. Mas ele está ansioso, ele vê as notícias, ele vê os acontecimentos, ele fica ansioso aí para comentar. E hoje nós temos muitas notícias, mas eu selecionei algumas que são notícias boas. Nós temos também que observar coisas boas que vão acontecendo, lutar para que mais coisas boas aconteçam. Isso tudo é esse trabalho de conscientização que o Questão de Opinião faz aqui, que o Movimento Influenciar tem feito aqui. E eu quero começar com essa notícia. Eu acho que o doutor Cristóvão aí vai gostar, né? Que a Câmara aprova um projeto-lei que acaba com a saidinha de presos. Eu estou lendo um livro maravilhoso chamado A Construção da Maldade, do Roberto Mota. É um livro, assim, muito maravilhoso, que mostra como que essa criminalidade extrema que nós estamos vivendo foi construída aí ao longo do tempo, principalmente por uma ideologia que vitimiza o bandido e que ignora completamente as vítimas. E um dos pontos bem reais e práticos que nós temos é a saidinha. Coitadinho do preso que está lá, ele está ali, chegou Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, ele tem que ser solto, ele tem que ficar uma semana na rua. E é essa semana que ele fica na rua, ele fica solto e você fica preso. Olha, eu vou aqui vou falar aqui experiência na pele, né? Eu moro numa comunidade, numa cidade do interior, e houve ocasiões dessas saidinhas em que a gente vive numa comunidade cristã, uma comunidade dedicada a Deus, comunidade a fazer bem ao próximo. E vive naquela comunidade, e nessas saidinhas, mais de uma vez a comunidade foi invadida. Eu lembro de uma das casas de um dos moradores ali, que quando uma menina de 15 anos na época, ela tinha um invasor dentro da casa dela. Pensa assim, você, que choque, sua filha está sozinha em casa e alguém entrou ali na casa. A gente vive seguro, mas a saidinha trouxe isso. Então nós pensamos que isso aqui é algo muito importante, que devemos apoiar, que devemos pressionar cada vez mais, acabar com essas regalias do criminoso, regalias do criminoso. A mente das pessoas, elas precisam ser libertas a ponto de voltar a entender que o mal é mal, o bem é bem, que o crime é crime e que a vítima é vítima. Doutor Cristóvão. Uma excelente colocação, Ignaldo. Eu queria só acrescentar o seguinte: é uma das coisas mais esdrúxulas da execução penal no Brasil, é permitir que presos... Você tem casos, por exemplo, de patricidas e matricidas, pessoas que matam as mães e os pais, e que saem no Dia dos Pais e no Dia das Mães. O caso da Susana von Richthofen é emblemático. Por várias vezes, no Dia das Mães, ela teve direito à saidinha. Casos em que madrastas matam seus enteados, saem no Dia das Crianças. Nós temos isso no Brasil acontecendo todos os anos. Então é uma forma de moralizar, não é? A deputada federal Bia Kicis fez um discurso excelente sobre isso. E eu volto a dizer algo que eu já disse aqui: a governança conservadora, ela funciona, ela é eficiente. Isso está sendo demonstrado no mundo inteiro. Onde os conservadores governam, a sociedade é melhor gerida, é melhor administrada. Então nós temos que entender que a decisão pela eleição, pelo voto em políticos conservadores, faz bem à sociedade, faz bem a esta governança. Porque o princípio cristão, que fundamenta a visão conservadora, ele pressupõe o certo, pressupõe o que é justo. E é totalmente injusto permitir que presos, muitos inclusive por crimes terríveis, tenham direito a essas regalias, que são absurdas, como os exemplos que eu citei. Então eu saúdo, né, a iniciativa, espero que ela seja consumada, que ela logre êxito e que nós possamos gradativamente desmontar o narco-estado que está se consolidando no Brasil e que foi agravado por décadas de governos de esquerda que sempre estiveram aliançados, infelizmente,
com o crime organizado. Essa história começa lá atrás, na origem do Comando Vermelho, na origem do PCC, quando presos políticos foram colocados na cadeia junto com presos comuns, começou essa aliança, lembrando que durante o regime militar, organizações de esquerda, muitos políticos, inclusive jornalistas, estão hoje aí no mercado, vieram dessas organizações criminosas, terroristas. Muitas organizações de esquerda viviam do roubo de cargas, do roubo a bancos, do assalto, do latrocínio, do roubo de residências. Isso é documentado, isso é fato. Então esse conluio entre a esquerda brasileira e o crime organizado é antigo e nós precisamos fazer algo a respeito urgentemente. E essa iniciativa legislativa é uma direção muito acertada para que nós possamos romper com esse ciclo vicioso, maldito, com essa aliança profana que tem agredido a sociedade brasileira. Perfeito, doutor Cristóvão. O fato é que nós temos vivido, em algumas áreas, isso intensamente, nós vivemos numa criminocracia, onde, de uma maneira explícita e aberta, em alguns lugares, e de maneira enrustida, o crime, na verdade, tem comandado, inclusive, a política. Eu só quero ler aqui, foram 311 votos a favor de 98 contra essa lei. Sinceramente, eu desejo saber quem são esses 98 que foram contra essa lei. O texto é da autoria da ex-senadora Ana Amélia, do PSD, que retorna ao Senado Federal, que vai analisar as alterações dos deputados. Queria ouvir Jean Lopes sobre isso também. Aguinaldo, os 98 votos aí, eu posso te adiantar que são de deputados do PT, da Rede, PSOL, do PSOL, PCdoB, PV, PDT, por aí fora. Dessa gente toda. E é bom lembrar que ao nosso ouvinte que a notícia é excelente, mas ainda não é um fato concreto, precisa passar pelo Senado. E lá no Senado nós temos, infelizmente, um presidente que comanda aquela casa, o Rodrigo Pacheco, que não está muito não está muito atento ao clamor público, ao clamor da maior parte da população brasileira. Ele está muito mais interessado em satisfazer grupos, grupos da esquerda, grupos do STF, mesmo contra a vontade popular, que foi quem o colocou lá. A gente fica... A notícia é excelente, mas ela é até surpreendente, porque não deveria nem existir a necessidade de uma lei para proibir saidinha de presos. Uma vez o termo, a pessoa é presa, é para ficar presa, não para sair quando depois de cumprir apenas 1/6 da pena. Aliás, a lei que se abrandou, se não me engano, no governo Temer, que dá às pessoas o direito de cumprir semiaberto com apenas 1/6 da pena cumprida. Veja bem, se o sujeito é condenado a 12 anos, com 2 anos ele já pode sair e ficar o dia inteiro fora da cadeia trabalhando e só vai para a cadeia à noite e já pode também contar com esse privilégio de saidinhas. O que ocorre é que no Brasil existe um movimento, sim, para beneficiar a criminalidade, para dar privilégios à criminalidade contra o direito do cidadão de bem, do cidadão honesto. Isso é um movimento que ocorre em várias instâncias, em várias instituições brasileiras, inclusive no STF. Essa semana mesmo eu assisti um trecho, que caiu na minha rede, que eu não perderia tempo de ver isso completo, mas eu vi um trecho de uma live onde participava o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, junto com com advogados da esquerda, que é o famoso Cacai, onde o Barroso fala que é a favor de não prender traficante de droga. Traficante, não, ele com 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, eu sou a favor de não prender. Aliás, em todas as minhas defesas, em todas as minhas... tudo que assino, eu nunca coloco pessoas na cadeia. A gente tem que avisar para o senhor Luiz Roberto Barroso que ele é um juiz, deveria ser um juiz, e somente isso, lá do STF. E simplesmente
fazer valer a lei e a Constituição brasileira. Se ele quiser colocar lei no Brasil, que ele saia do STF, se candidate a deputado ou a senador e vai, então, propor projetos de lei. Ele está sendo um ativista e está legislando dentro do STF, coisa que não é direito dele, não é obrigação dele. Ele não pode fazer isso, mas tem feito, inclusive com o aval do senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado brasileiro. Eu vou dizer, isso é assustador. Jean Lopes, se a gente for olhar, isso é assustador quando você tem um ministro da mais alta corte do Brasil falando em não prender o traficante. Então isso é assim, nós temos que nos chocar com isso. Isso não é normal, isso não é natural. Não tem como a gente ouvir isso e fica... Pode falar. Não, desculpa, mais assustador é ele estar reunido numa live junto com advogados da esquerda brasileira, pessoas que têm confrontos na hora dos julgamentos lá no STF. Ou seja, ele está abertamente em conluio com os advogados da esquerda brasileira, boa parte dessa esquerda formada por criminosos. Pronto. Nós temos que ficar chocados, porque o que tem acontecido? Toda essa legislação, toda essa forma de tratar o crime tem sido ignorado. E nós precisamos, nós cidadãos. Aí eu quero fazer um link aqui, não estava no script aqui, mas quero fazer um link que a Câmara do Rio de Janeiro liberou carros blindados para todos os vereadores, né? E ainda assim, ó, quem fez essa liberação disse assim, ó, se Marielle tivesse um carro blindado, poderia ter sobrevivido. Bom, a questão é a seguinte, os vereadores, muitas vezes deputados estaduais, federais, senadores, eles fazem ou aprovam leis que beneficiam o crime. Que beneficia o criminoso, que dá essa liberdade condicional com o cesto da pena, que dá as saidinhas, que não prende o traficante. E aí, depois disso, ele põe um carro blindado para ele, contrata 3 guarda-costas armados, desarma a população e pronto. É isso que acontece, desarma a população e pronto. Aí vai. Então, ou seja, carro blindado para eles e peito aberto para a população. Isso é algo realmente terrível que nós estamos vivendo. E aí eu queria dar o número dessa lei, porque é óbvio, eu concordo aí com o Jean Lopes, não devia nem existir essa saidinha, mas existe. E essa e uma série de outras formas de promover o crime, de facilitar para o criminoso. Esse projeto-lei é o 6579/13. Então, se você for procurar, tem que fazer pressão para que essas saidinhas sejam proibidas, né? Então, ou pelo menos elas sejam selecionadas de uma forma muito mais rígida do que tem sido, porque não é só estatístico, é o certo. Saiu, ele vai assaltar, ele vai cometer novos crimes, que na maioria das vezes nem sequer vai ser citado, nem sequer vai ser mencionado o ponto que a gente chega. Bom, eu queria aqui aproveitar, antes da gente ir para a próxima notícia, mandar aqui um abraço para o Samuel Figueiredo, que está aqui com a gente. O Thierry da Cris diz o seguinte: bom dia a todos. Todos os comentaristas desse programa são extraordinários, mas a quinta-feira, sem dúvida, é muito legal. Dr. Cristóvão e Jean Lopes parecem irmãos que têm o mesmo tom de voz, né? O Alex Almeida escreveu assim... Nós não parecemos irmãos, nós somos irmãos. Então... Irmãos o Cristóvão é um irmão que Deus me deu. Olha que bem. Né? Nós não somos filhos dos mesmos pais, mas somos filhos do mesmo Deus. É muito bom. E o Alex Almeida escreve assim: Deus abençoe vocês. Os cristãos protestantes precisam ter esse espaço. Aprendamos com o Brasil Paralelo, que é a versão católica, muito séria, que tem abordado isso tudo. Abraço. Então, olha só, aqui, ó, palavra aqui do Alex Almeida, obrigado aí, Alex. O trabalho do Movimento Influenciar é esse mesmo, então nos ajude. Você que divulga os nossos programas, que divulga o nosso trabalho, eu já agradeço muitíssimo aí. Abraço para Lilian Quinta, sempre com a gente, Michel Correia, o Wilson Fernandes, que está
que está conosco também. Wilson Fernandes ali do Canadá. O Lucas Thomas está conosco. Tá mandando aqui um abraço para o Jean e para o Cristóvão. O Acacinho Teixeira também. E Luiz Fernando e o Kleber Gonçalves. Muito obrigado a vocês. Vai nos acompanhando aí, vai divulgando o nosso programa aqui. Bom, a próxima notícia também é uma notícia boa. Né? É uma perspectiva boa. É óbvio que é preciso trabalhar para que isso se concretize, mas o Brasil, aí aqui é uma frase de efeito, né? Uma palavra de efeito, o Brasil está condenado a crescer por 10 anos, diz Paulo Guedes. O ministro da Economia informou que o Brasil recebeu 890 bilhões em investimento em diversos setores estratégicos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, assegurou nesta quarta-feira, dia 3, que o Brasil está condenado a crescer por 10 anos. Aportes em saneamento, 5G, telecomunicações, cabotagem, ferrovias e aeroportos chega a 890 bilhões, quase 1 trilhão, disse Guedes durante o evento da XP Investimentos. Segundo Paulo Guedes, no total o país recebeu 160 bilhões em dinheiro. Paulo Guedes lembrou ainda que o desemprego vem caindo, assim como a inflação. Não se assustem, disse o ministro, o pior já passou. Saímos vencedores da pandemia de coronavírus. Desde 2013 não tínhamos um superávit. O ministro ressaltou ainda como o governo lidou com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Para superar o aumento de preço de alimentos em virtude da falta de grãos que vinham da Ucrânia e a de fertilizantes oriundos da Rússia, baixamos impostos, observou o ministro. Estamos em crescimento. Queria começar ouvindo você, Jean Lopes. Eu falo, sempre que esse assunto é abordado, seja de uma forma profissional ou no meu meio, com pessoas do meu convívio, que nós estamos tendo a sorte, apesar de tudo que está acontecendo, de vivermos o melhor governo federal da história desse país. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. Veja bem, não é por causa de situações comezinhas que eu faço essa avaliação. É por causa de situações que muitas vezes não são divulgadas na mídia ou não são repercutidas na mídia. Jamais tivemos um governo que lutasse tanto pela liberdade do povo. Jamais tivemos um governo que lutasse tanto para tirar o imposto das costas do povo. Jamais tivemos um governo que se preocupasse tanto com os costumes, com a família, com a pátria. Jamais tivemos um governo que privatizasse tanto como esse. Né? A Eletrobras é o maior exemplo, mas muitas empresas pequenas, mais de 200 empresas já foram privatizadas durante o governo Bolsonaro. Os aeroportos foram todos colocados na mão da iniciativa privada. E tudo isso, o saneamento básico, né? Mais da metade da população brasileira não tinha acesso a esgoto. O saneamento básico vai dar acesso a toda essa população. A construção de estradas, de ferrovias. E tudo isso lutando contra 100% do velho sistema brasileiro, grande parte da velha mídia que não dá sossego ao governo federal, lutando contra uma pandemia que assolou o mundo por quase 2 anos, continua ainda a ter requisitos desse assolamento, contra uma guerra na Europa. O agro brasileiro está cada vez melhor, alimentando o país e alimentando o mundo, dando emprego, fazendo esse país crescer. Ou seja, eu tenho orgulho de estar vivendo o melhor governo da história desse país, apesar de tudo isso. E para terminar, a pergunta sua, Ignaldo, a questão da economia do Paulo Guedes. Paulo Guedes e tratando de economia, um homem genial. O Brasil, um país que sofre tanto, inclusive um país do terceiro mundo, um país que não faz parte dos países mais ricos do mundo, é o único país do planeta que está saindo da pandemia, gerando emprego, caindo inflação, caindo recessão, né? O país crescendo, ou seja, a gente está vivendo tudo isso de bom, apesar dos pesares e apesar
de toda essa oposição que é feita ao governo federal por interesses próprios, por interesses apenas no dinheiro do povo brasileiro, para proveito de um e de outros. Perfeito, perfeito. Vou aproveitar aqui seu comentário e colocar aqui uma notícia da UOL. Eu fico pensando assim que o jornalista que escreveu essa notícia deve tê-la escrito com muito contragosto. O título é: FMI apresenta perspectivas sombrias para a economia mundial. Brasil é exceção. Olha só que notícia boa. E ele coloca aqui: em seu relatório sobre a evolução econômica global, o Fundo Monetário Internacional, FMI, emitiu um aviso claro. As perspectivas de crescimento estão inclinadas esmagadoramente para o lado negativo. E se os riscos se concretizarem, poderão empurrar a economia mundial para uma das piores recessões em meio século. Entre as exceções estão o Brasil e o México. Doutor Cristóvão. Bom, na verdade, é o que eu disse mais cedo, Aguinaldo, e o Jean colocou muito bem. A governança conservadora, ela traz resultados práticos na vida das pessoas. O que ocorreu no Brasil na última eleição presidencial? Houve uma aliança entre conservadores e liberais. O Paulo Guedes representa dentro do governo a ala liberal e o Bolsonaro a ala conservadora. Então trabalhou-se a questão dos costumes, não é? Dentro do próprio Estado, com várias dificuldades, né? Como é que você desmonta um sistema de destruição cultural que tem décadas, mas o governo está tentando fazer isso desde o início, o governo federal, e ao mesmo tempo na economia uma visão mais liberal da mesma. Essa parceria deu muito certo, foi muito frutífera, e nós estamos colhendo os frutos dessa governança. Agora, para que o Brasil continue a crescer nos próximos 10 anos, nós vamos precisar dar continuidade a essa governança conservadora / liberal. Isso precisa acontecer. Então as pessoas que vão votar esse ano precisam ter a consciência que elas vão escolher 2 projetos de poder. Um projeto que já disse abertamente, inclusive em reunião com o MST, que vai destruir o agronegócio abertamente, inclusive condenando a produção de soja, condenando o agronegócio, se colocando como inimigo dele abertamente. Esse é um projeto que está vindo aí, você pode escolher esse projeto como eleitor, e um projeto que vai manter as coisas no curso que estão, cujos resultados econômicos estão aí a olhos vistos, inclusive na boca de analistas que não são sequer simpáticos a este governo, como é o caso aí do relatório da FMI. Então, por tudo que nós estamos discutindo aqui, o mais importante é quem está nos ouvindo entender que não existe terceira via. Nós temos 2 projetos de poder. Um que vai destruir o que foi construído nesses 3, 4 anos e vai trazer uma cosmovisão totalitária, de base socialista, é uma escolha, ou um projeto para dar sequência ao que está em curso, que está reconstruindo o Brasil depois de uma catástrofe sanitária, que foi a pandemia, e com muito sucesso, sendo elogiado em vários lugares do mundo. Então são as 2 escolhas. Eu volto a dizer o que eu disse aqui. Nunca foi tão fácil votar como esse ano. As escolhas estão muito claras, até o candidato contrário está dizendo exatamente a que veio. Então que nós tenhamos ouvidos para ouvir. É muito boa essa sua colocação sobre os benefícios que um governo conservador traz. E eu quero lembrar o seguinte: esses benefícios, eles não vêm só para conservadores. Esses benefícios, eles vêm para todos. Mesmo aqueles que são contra, que normalmente se manifestam contra todas essas providências. Vamos lembrar que a esquerda, inclusive, votou contra baixar o ICMS. Vamos lembrar daquela jornalista mais vermelha do que tomate maduro, em que ela, quando vai dar notícia, ela fala o seguinte: infelizmente nós temos boas notícias para dar. Vamos lembrar daquela outra jornalista também mais vermelha do que cereja madura, em que ela pega e diz que o Brasil está despiorando, para não dizer que o Brasil está melhorando. Então entenda bem, existe uma parcela da população que está bem, eles estão bem, porque eles estão no topo da cadeia econômica, eles são os famosos socialistas de iPhone. Então para eles a crise para chegar lá vai demorar. Então eles não são a favor de medidas que venham beneficiar a todos, eles são a favor de medidas
que só vem a beneficiar alguns. Então essa colocação aí do Dr. Cristóvão é uma colocação excelente. E nós vamos para um intervalo. Depois do intervalo nós vamos para outra notícia que eu considero boa, né? Que o Eduardo Bolsonaro, ele aprova um requerimento para debater esse suposto elo entre Lula e PCC. Essa é a segunda vez que uma comissão tenta discutir o tema. A gente sabe das dificuldades desse tema ir para frente. Nós sabemos que dificilmente a questão vai continuar. Sabemos, inclusive, de proibições, né, de níveis superiores sobre esse tema, mas, de qualquer maneira, a mera possibilidade de propô-lo, de comentar sobre o assunto, não pode deixar isso cair em esquecimento, não. Só quero ler aqui um trecho da notícia. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um requerimento para discutir a suposta ligação entre Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República, e o primeiro comando da capital, PCC. As informações sobre o suposto envolvimento foram divulgados pelo empresário e publicitário Marcos Valério, que foi operador do Mensalão, durante um depoimento à Polícia Federal. Então, depois do intervalo, quero ouvir aí o comentário do Jean Lopes e do Dr. Cristóvão. Daqui a pouquinho a gente volta. Oferecimento Vida News. Costa Multimarcas, 2 lojas em Jacareí, na Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, números 225 e 380, no Jardim Pereira do Amparo. Informações no WhatsApp 12 97406 8343. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. A Costa Multimarcas convoca você que está em processo de compra ou venda de automóvel para fechar um grande negócio. Costa Multimarcas, carros 0 km, veículos periciados e a melhor avaliação no seu usado. Se você está procurando um carro novo, é na Costa Multimarcas. E atenção, a transferência é grátis para todos os ouvintes da Rádio Vida. Costa Multimarcas, 2 lojas em Jacareí, na Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, 255 e 380, no Jardim Pereira de Amparo. Siga no Insta, @Costa Multimarcas. Informações no WhatsApp 12 97406 8343. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Questão de Opinião, um programa para quem gosta de posicionamento. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, aqui nos 96.5 da Rádio Vida FM. E também pelo youtube.com/Movimento Influenciar. Notícias diárias comentadas por analistas conservadores de vários lugares do país. Traga seu ponto de vista. E também fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo no Questão de Opinião. Vida. Tudo de bom. Vem cá, você já se perguntou por que estamos tão contaminados com ideais não cristãos no nosso dia a dia? E pior, não sabe como é que chegamos onde estamos e se pergunta onde é que o mundo vai parar? Você já pensou que tudo isso pode ser resultado do ideal de uma única pessoa? Bora falar sobre isso? Central Antimarxismo, toda quarta-feira às 9h30 da noite no canal Movimento Influenciar do YouTube. Central Antimarxismo, análise das consequências negativas da influência do pensamento marxista na atualidade. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Tá a fim de uma conversa bem objetiva sobre globalização, política, Constituição e o mundo atual sobre a ótica cristã? Vem pro Ligando os Pontos. De segunda a sexta, às 9h40 da manhã, no Instagram, @Movimento Influenciar. Um bate-papo de 20 minutos, bem rápido. Fazendo conexões das questões políticas do dia a dia com o cenário macro de escravização do país. Ligando os Pontos. Aquela conversa que faz todo sentido. Não muda de sintonia. Vida FM. Menina, deixa eu te dar um toque.
Oi, chefe, pode falar. Eu vi que você postou lá nas suas redes sociais o seu ponto de vista cristão e tudo mais. Mas olha, se posicionar dessa forma tão escancarada não é tão politicamente correto, né? Principalmente nos dias atuais. Pois é, muitas vezes o politicamente correto é aceitar como as coisas estão. E eu não quero e nem vou me conformar com as coisas deste mundo, não. Então, concordo com você. Não estou sendo politicamente correta, estou sendo politicamente cristã. Politicamente Cristão, uma análise do pensamento cristão com relação à política, desde o campo teórico até a aplicação prática. Às terças-feiras, 9h30 da noite, no youtube.com/Movimento Influenciar. Muito mais vida, muito mais bíblica. De volta com Questão de Opinião. E de volta aqui com os nossos maravilhosos comentaristas. Eu queria ouvir você, Jean Lopes, sobre esse requerimento do Eduardo Bolsonaro, que já é a segunda vez que ele faz essa proposta de debater esse suposto elo entre Lula e PCC. É claro que é uma medida boa do deputado Eduardo, mas que eu não sou tão otimista que isso vá em frente. A resistência vai ser muito grande, porque sabe que esse depoimento do Marcos Valério, depoimento inclusive homologado pelo STF, ele pode simplesmente definir a eleição no primeiro turno. Afinal de contas, quem é o eleitor que tem um mínimo de consciência que vai votar num candidato que pertence a um partido que tem ligações com a maior facção criminosa do Brasil, uma facção criminosa que inclusive já estende tentáculos para fora do Brasil, já penetrou em toda a América do Sul e até em outros continentes. Portanto, vai ser sim colocado debaixo do tapete a medida do ministro Alexandre de Moraes lá no STF, quando proibiu que as pessoas divulgassem algo que é real, que é verdadeiro. Me refiro ao depoimento do Marcos Valério. Isso é real, né? Existe a imagem e o som dele falando sobre todo o envolvimento do Partido dos Trabalhadores com o PCC, primeiro comando da capital, uma organização criminosa. Isso é real, isso é fato. Isso não é um boato, isso não é uma notícia saída em qualquer esquina. E ele simplesmente proibiu que veículos que deputados da situação, né, deputados que apoiam o Bolsonaro, colocassem isso em suas redes. A Carla Zambelli foi proibida e outros mais. É uma medida que vai contra a liberdade de expressão e, sobretudo, contra a verdade, né? Porque o Alexandre de Moraes fez isso sabendo que isso seria determinante para as eleições vindouras. Tomara que o Marcos Valério seja intimado a comparecer à Câmara para poder repetir o que diz em seu depoimento. Ele, inclusive, já tinha concordado em ir sob um convite, de repente mudou de opinião. Por que será que ele mudou de opinião? Será que houve ameaça? É uma pergunta que eu estou fazendo. Será que alguém ameaçou ele, ameaçou alguma situação terrível para que ele, de repente, desistisse de ir à Câmara dos Deputados para repetir aquilo que ele falou em depoimento oficial, que o Partido dos Trabalhadores tem envolvimento com o PCC desde sempre? Aliás, que o PT, inclusive, ajudou, de certa forma, ali dentro, como o Cristóvão falou na sua fala anterior, dentro das prisões, dentro das penitenciárias, a criar essa facção criminosa. Não, de fato, eu também acredito que é muito difícil isso prosseguir, mas eu penso que só a maneira de ocorrer a proposição, dessa proposição ser divulgada, isso já tem um aspecto bem positivo. Agora, o que eu já olho com olhos negativos é o seguinte, que as pessoas, sabendo disso, elas vão deixar de votar no Lula. Infelizmente,
infelizmente, eu acho que só o fato dele estar livre e concorrendo à presidência da República, isso já deveria gerar nas pessoas uma indignação, já deveria gerar nas pessoas um inconformismo muito grande, mas, no entanto, ele está aí, inclusive com aval de muitas instâncias do poder aí, inclusive judiciário. Então, isso não tiraria completamente o apoio de um segmento da população dele, né? Não ia tirar esse apoio, mas de qualquer maneira já seria pelo menos aí mais uma pancada nessa bolha blindada que a gente tem visto por aí. Queria ouvir o Dr. Cristóvão. Uma questão, Aguinaldo, que eu acho importante e que eu acho que vai definir as eleições é a questão do caráter. Quer dizer, uma pessoa que tem conhecimento das informações que já estão veiculadas, eu acho interessante no Brasil, né? Surge uma denúncia tão grave como essa do Marcos Valério, e o denunciante é que é oprimido e perseguido, ou os denunciantes, e a denúncia fica no vazio sem investigação. Quer dizer, o Brasil é um absurdistão, né? Aliás, como tem sido nos últimos 2 anos em especial. E a situação reflete muito bem isso. Então eu acho que essa eleição é uma eleição que vai separar as pessoas de caráter daquelas que não têm caráter. Porque uma pessoa que tem esse grau de informação, e hoje não tem desculpa, né? Quase todo mundo tem um celular na mão, acessa a rede social, está recebendo informações. Uma pessoa que tem as informações que nós temos e ainda tem dúvidas em quem votar esse ano, em que escolha fazer, não é um problema mais de informação, é um problema de caráter. Essa é a minha opinião. Uma opinião forte, mas é a minha opinião. É uma questão de caráter, é o que vai separar as pessoas nessa eleição. E você vê claramente nessa informação que foi dada de proibição que esse vídeo fosse veiculado, de que lado o sistema está. Quer dizer, pegou-se um indivíduo condenado em 3 instâncias, inclusive confirmação no STF em alguns casos. Ele foi descondenado para poder se candidatar, e eu concordo com você, isso por si só já é um absurdo total, independente de quem seja, isso é inadmissível. E como você disse uma vez, Ignaldo, se ganhar é o Armagedon, quer dizer, acabou o Brasil. Então, nós falamos mais cedo que o Brasil está consolidando um narco-estado. Esse governo que está aí central, ele gerou um ponto de resistência a isso. Tanto é que a criminalidade no Brasil caiu muito nos últimos 3 anos. Caiu o homicídio, caiu vários crimes, porque deu-se combate a esse crime organizado. De repente, esse governo que faz isso, esse governo central que faz isso, ele é perseguido, ele é combatido, denúncias são feitas, são jogadas debaixo do tapete, né? são escondidas, são proibidas de serem divulgadas, e retorna um governo, em tese futuro, que vai mudar esse quadro, piorando a situação de nós, cidadãos de bem, que queremos viver em sociedade sem estarmos fustigados pelo crime organizado. Essa é a realidade que está posta. E essa questão do Marcos Valério me remete ao que ocorreu nos Estados Unidos às vésperas da eleição do Donald Trump, que elegeu, infelizmente, o Biden. O laptop do filho do Biden, que é um viciado em crack, em cocaína, tem denúncia de pedofilia contra ele, etc., o Hunter Biden, que inclusive segundo consta de várias acusações nos Estados Unidos, ele é o preposto do pai em vários negócios escusos envolvendo propina chinesa, propina de vários lugares, né, do mundo. Quando o pai ainda era vice-presidente do governo Obama, o laptop do Hunter Biden ficou quase 2 anos escondido da imprensa. Quer dizer, vazou as informações do laptop, todo mundo sabia que o sujeito não prestava, mas às vezes as eleições foi proibido nos Estados Unidos que se divulgasse essas informações por um pacto de silêncio da grande mídia. E agora, depois de 2 anos, começam a surgir as informações do laptop, mostrando a propina que o Biden recebia, né, inclusive da China, etc. Então, quer dizer, me remete muito a isso. Quando o sistema escolhe um lado, e vamos lembrar o que ocorreu lá em Harvard, recentemente. O senhor Barroso disse que eles estavam conduzindo a história na direção que bem intencionavam, na direção que queriam. O que é conduzir a história? Isso também não vai ser investigado? Ou vai ser proibido que se divulgue o que eles disseram lá naquele evento? Está documentado? Então, quer dizer, o sistema já fez a sua escolha. Agora, compete a cada um de nós fazer a nossa parte. E ir votar é muito importante. Quanto mais pessoas votarem de forma consciente, mais pessoas fizerem as escolhas, no meu entendimento, as escolhas corretas, até porque existe uma obviedade, né,
em relação a isso, maiores as chances de mantermos essa resistência para que o Brasil não se torne um narco-estado. Nós temos todos os indícios de estarmos tornando um narco-estado, com a penetração do crime organizado em altas esferas de poder, em várias estruturas de poder. Então isso é muito sério. Eu não quero viver cidadão escravo do narco-estado, como o mexicano vive hoje, como o boliviano, o venezuelano. Eu não quero isso para o meu país. Que Deus nos livre disso. Amém. E eu queria pegar aqui o gancho e lembrar que é isso mesmo. Nós estamos cada vez mais vivendo numa criminocracia. A administração do crime ali sobre a nação. E esse pedido, esse requerimento do Eduardo Bolsonaro, então assim, conforme ele, o objetivo é discutir o envolvimento do crime organizado. Veja só que não é só um ponto, não é só com o presidente, mas é discutir o envolvimento do crime organizado transnacional, podemos dizer até internacional, né? Na política brasileira e os seus impactos na soberania nacional e na integridade territorial do país. Então, a discussão ela é muito mais ampla. Ela pode começar por aí, mas ela tem que ir muito além disso. E por falar em Barroso, sinceramente, o Barroso, ele falou em regular o algoritmo em debate sobre ódio nas redes sociais. Aqui o discurso dele lá em Brasília nessa quarta-feira é difícil ler e engolir, né? Ministro do STF foi uma das atrações do evento sobre fake news e liberdade de expressão, realizado em Brasília nesta quarta-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi a atração de um evento sobre liberdade de expressão. Ou seja, no evento de liberdade de expressão, se fala em limitar a liberdade de expressão. Tratando particularmente de redes sociais. Em sua participação, o magistrado destacou que a democracia vive num período delicado no mundo, em razão de uma onda autoritária que usa novas tecnologias para espalhar mentiras e ódios. Eu concordo, mas não do mesmo ponto de vista que ele. Jean Lopes. Eu sempre que estou debatendo sobre os ministros do STF, eu, às vezes, até contestado quando eu digo que o Barroso é o mais nefasto de todos eles à população brasileira. Porque ele defende pautas que atingem o coração da população, a população do povo brasileiro. Eu quero lembrar que ele foi advogado de um terrorista que matou 4 pessoas e deixou outra aleijada pro resto da vida, que é o César Battisti. Quero lembrar que ele foi amigo pessoal de um charlatão, entre aspas, que se dizia religioso, que eu prefiro nem citar o nome, que era um assediador, um tarado, um homem da pior, o pior que um ser humano pode ser. Ele era amigo e defendia essa pessoa. Ou seja, o Barroso tem um histórico que mostra de que tipo de gente ele gosta de se envolver. E ele agora quer simplesmente instaurar uma ditadura no Brasil, a ditadura da informação, da liberdade de expressão. Ele quer calar as pessoas de ter opinião, de ter pensamento, porque a maioria da população brasileira é conservadora, é cristã, e tudo que essa população defende é contra os interesses deste ministro do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo ele querer colocar um algoritmo para calar as pessoas. Para quem não sabe, né, e ninguém é obrigado a saber, é uma questão técnica, algoritmo são linhas de programação de programas de computadores, como existem na internet, que direciona o que o sistema quer. Então, se, por exemplo, o algoritmo proibir alguém de falar "eu sou cristão", toda vez que você escrever "eu sou cristão", essa mensagem não vai aparecer para ninguém, ela vai ser apagada automaticamente. É isso que o Barroso quer. Além de outras coisas muito piores do que isso.
E olha, eu temo muito, caso ocorra a tragédia da esquerda voltar ao poder do Brasil, do que o Supremo Tribunal Federal, com apoio desse futuro governo federal, vai fazer com o povo brasileiro. Nós estaremos vivendo uma situação muito semelhante ao que ocorre na China, onde sistemas de computador são proibidos, lá não entram redes como Facebook, como Instagram, a pessoa lá não tem direito a ter expressão nenhuma, a pessoa não tem direito à voz. Eu temo muito que o Brasil vá ao encontro de um sistema, de um regime muito semelhante ao que ocorre na China, e quem dera não ocorra o que ocorre na Coreia do Norte, que é muito pior ainda que na China. Eu quero aproveitar que essa fala do Jean e essa situação aqui, um livro muito citado, porque ele vai mostrar uma sociedade plenamente controlada, é o livro 1984. E sempre se faz menção ao grande irmão, que é o ditador Mor. Mas eu quero fazer uma referência a outro personagem do livro que nem sempre é mencionado, que é o Goldstein. Então, o Goldstein, ele serve como justificativa para o controle exercido por o grande irmão. Então, é sempre dito que o Goldstein está conspirando, que ele está querendo tomar o poder, que ele está querendo destruir a nação. E com a desculpa do Goldstein, medidas autoritárias vão sendo colocadas. Eu diria que o Goldstein do momento é o fake news, é o discurso do ódio, é essa onda autoritária. A gente vê um presidente dando plena liberdade à imprensa, e aí então você tem, nós vemos pessoas que nunca tiveram voz, falando na rede social, falando coisas muito boas e coerentes e que têm esclarecido a população. Mas para esse segmento, eles são os Goldstein. Eles são aqueles que estão querendo promover a opressão, querendo promover o autoritarismo. E em nome desse Goldstein fictício, o grande irmão real vai impondo o seu autoritarismo. Queria ouvir Dr. Cristóvão. Perfeitas colocações. Eu acrescento o seguinte: na verdade, o Brasil atualmente, em relação ao seu governo central, ele caminha numa direção oposta ao resto do mundo. Enquanto o resto do mundo usa tecnologia, usa medidas autoritárias para sacrificar as populações nacionais, nós estamos vendo o que está ocorrendo na Europa. Tivemos também uma boa notícia: o Congresso francês começou a pôr freios no Macron, que é um dos grandes ditadores hoje da modernidade. Essas democracias consolidadas, infelizmente, e a pandemia ajudou nesse processo, porque a pandemia ela estreou mecanismos de controle inéditos, né, em que o governo dos países aludidos, né, que eu fiz referência na Europa, Canadá, etc., passaram a utilizar a tecnologia, passaram a utilizar uma série de mecanismos para fazer controle de engenharia social como nunca se viu antes. Quer dizer, nem os piores ditadores tiveram esses meios em suas mãos. Mas essas ditaduras, que já foram democracias consolidadas, impuseram isso à sua população durante a pandemia e, se permitisse, continuará impondo. E o Brasil foi na contramão disso. E é interessante que essa questão econômica que nós analisamos recentemente, que mostra o quanto o país tem superado as dificuldades, ela justamente ocorre porque o governo central atual resolveu olhar para o povo com uma atenção e um carinho que o resto do mundo ignora, faz justamente o contrário. Acabou de sair de uma pandemia, vem uma Holanda e manda reduzir a agricultura naquele país em 30%, que até não matar o povo de fome, porque já teve quebra da cadeia produtiva durante a pandemia, e toma uma medida dessa, não é por incompetência, isso é método, isso é um projeto. E o Brasil, com esse governo que está aí, atual, central, ele está fugindo desse projeto global de Great Reset, né, de nova ordem mundial, e tem que ser enquadrado. E nós temos forças importantes dentro do Brasil, institucionais inclusive, atuando para que o Brasil sofra esse enquadramento global e se torne também uma ditadura, não é, autocrática, tecnocrática, disfarçada de democracia. Porque a tendência nesses outros países é cada vez mais o eleitor ter menos voz, as pessoas terem menos voz. Nós estamos vendo pessoas na Inglaterra sendo presas por divulgarem alguma informação na internet que é verdadeira, mas que contraria o sistema. Na Austrália isso aconteceu, no Canadá, exemplos concretos, inclusive de pastores presos. Então, quer dizer, nós estamos vendo o mundo caminhando na direção autoritária e o governo brasileiro resistir a isso.
E é claro que o sistema global precisa do Brasil para que essa nova ordem mundial se estabeleça. E ao precisar do Brasil, ele tem que ter aqui forças atuando para garantir isso. E essas forças estão aí, que nós estamos contando a história aqui, a história do Barroso, a história da Tabata lá em Harvard, né, de outros ministros. Essas forças estão aí para permitir esse enquadramento do Brasil nessa nova ordem mundial autoritária. Então, o nosso papel também é entender o que está acontecendo no cenário global e tomar as nossas decisões aqui. O Brasil não está desconectado disso, ao contrário. O Brasil hoje é a bola da vez, é a peça-chave para consolidar esse projeto de poder global que não nos interessa como cidadãos. É uma versão piorada do que nós vivemos durante a pandemia, esse massacre que aconteceu, mas que infelizmente no Brasil, em alguns lugares, parece que passa desapercebido. Muito obrigado, doutor Cristóvão. Eu queria cumprimentar aqui o Léo da Silva, que nos acompanha, a Vânia Durães, Lídia Elisete, Gelson Campos, o Edi Ângeles. Ele escreve assim: esse STF está atrasando o Brasil, precisa trocar esse STF. E a Luciana Luz também, que nos acompanha aqui. Muito obrigado. E o próximo comentário que eu queria ouvir de vocês é sobre um senador que quer obrigar candidatos à República a participarem do debate. Então, em meio à possibilidade da eleição deste ano não ter nenhum debate entre os candidatos que disputam a presidência da República, o senador Alessandro Vieira, do PSDB, quer obrigar os candidatos que disputam o Palácio do Planalto a participarem dos programas. De acordo com o projeto protocolado pelo senador, a obrigatoriedade será para os candidatos que tenham, no mínimo, 5% nas pesquisas de intenção de voto. E vale para candidatos à presidência, governo dos estados e prefeituras. Então, gostaria de ouvir aí, Jean Lopes, o que você acha desse projeto, desse senador? Obrigar. É só isso que a gente ouve de boa parte dos políticos, sejam eles políticos com mandato, seja políticos como aqueles que existem no STF. É sempre isso, é colocar as pessoas sobre a chibata, sobre a força de lei, é tirar a liberdade das pessoas de escolherem o que elas querem ou não. É um absurdo essa proposta de lei, só pode vir de um político nefasto, um político que tem dentro de si uma alma autoritária. A liberdade de expressão deve ser dada para que a pessoa se expresse ou não. Se um político quiser ir a um debate, é um direito dele. Mas se ele não quiser ir, também é um direito dele. Isso não vai implicar em nada, afinal de contas, ele já está comunicando com seus eleitores por meio dos programas políticos que são veiculados nas TVs e rádios por todo o Brasil. Ele se comunica com o seu eleitor pelas redes sociais e tudo mais. Debate é uma situação para levar audiência às redes de televisão, às rádios e redes de televisão, e, sobretudo, para que façam, como pretendem fazer neste ano, um conluio entre forças contra uma determinada, contra um determinado político. Hoje, o que ocorre no Brasil hoje é que nós temos praticamente uma coligação de todos os outros partidos de esquerda contra um só. Jair Bolsonaro está lutando contra a maioria dos outros partidos políticos que existem no Brasil, porque esses partidos, melhor dizendo, pertencem ao velho sistema que está louco para retomar o poder da nação, para fazer o que sempre fez: corromper, tomar para si a força do Estado, empresas estatais, colocar as leis que beneficiam a eles mesmos ou aos seus cúmplices, seus parceiros, colocar a criminalidade cada vez com mais privilégio e o cidadão de bem cada vez com menos privilégio e cada vez mais obrigado a pagar impostos altíssimos, coisas que o atual governo federal tem feito numa luta incessante à diminuição dos impostos sobre o povo brasileiro. Eu acho um absurdo esta lei. E só para falar mais uma coisinha sobre o ministro Barroso, eu quero dizer que todas as vezes que ele fala em proibir, em coibir, em tirar a liberdade da expressão, ele fala em nome do bem. Isso é uma prática marxista
que coloca sempre isso. Nós vamos lutar pela democracia, tirando a liberdade. Ou seja, não dá para acreditar nessa gente. E essa lei, Egberto, de obrigar as pessoas a irem a debates, é mais um absurdo vindo de partidos como o PSDB. Perfeito. Eu quero aproveitar, antes de ouvir o doutor Cristóvão, nosso tempo já está encerrando, mas você está falando de apoio de vários partidos, né, contra o atual presidente. E aí tem uma notícia aqui, eu tenho que falar, que é o PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social, acerta apoio a Lula, 3 dias depois de lançar candidatura de Marçal. Então ele havia lançado o Pablo Marçal como candidato à presidência da República e agora ele volta e vai dar apoio ao Lula. Bom, porque essa mudança aí drástica, e eu acho até que uma mudança um tanto quanto injusta, uma vez que já tinha um candidato, é uma coisa meio complicada, né? E o Pablo Marçal contestou esse apoio e já anunciou que, por meio das redes sociais, que vai renunciar à candidatura. Lamentável isso. Doutor Cristóvão, para a gente encerrar. Na verdade, essa história do Pablo Marçal é a crônica de uma morte anunciada, né? Uma candidatura meio esdrúxula. A gente vê pelos vídeos do Pablo Marçal que ele fez no campo político recentemente, né? Aquelas propostas mais esdrúxulas. Mas, independente disso, o PROS agiu com desonestidade para com ele, sem discutir. Isso mostra, né, a força da esquerda brasileira, que conseguiu remover essa candidatura de dentro de um partido, não sei como, não sei por que meios, mas conseguiu. E mostra as nossas fragilidades. Agora, volto a dizer, o Brasil está diante de uma escolha. O eleitor brasileiro tem uma escolha a fazer. Ou ele vai continuar vivendo com alguma liberdade, ou pelo menos resistindo a não perdê-la, ou perderá a liberdade completamente. Essa é a escolha eleitoral esse ano. Por isso que eu volto a dizer, nunca foi tão fácil escolher. As informações estão aí, está aí o Movimento Influenciar, está aí a Rádio Vida, outros canais também estão à disposição, trazendo informações. Não há mais desculpas. Então faça a sua escolha, vote conscientemente e escolha em que Brasil você e seus descendentes irão viver pelas próximas décadas. Essa não é uma eleição para 4 anos de mandato. Essa é uma eleição para o nosso modo de vida pelas próximas 4, 5 décadas. Faça a sua escolha. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu quero inclusive ler aqui o comentário da Luciana Luz, que é exatamente igual ao comentário do Dr. Cristóvão. Para que debate? Nunca foi tão fácil escolher. Quero agradecer você aqui, já estamos encerrando nossa questão de opinião, lembrando que daqui a 10 minutinhos, às 9h40, ali no canal do Movimento Influenciar Oficial no Instagram, nós temos o nosso programa Ligando os Pontos. Quero lembrar também você que o pastor Cláudio Apolinari, em respeito à lei eleitoral, por ser candidato a deputado estadual por São Paulo, não pode participar conosco. E também lembrar você que ontem tivemos o nosso Central Antimarxismo, falando sobre essa mentalidade ditatorial da esquerda, que é muito evidente na sua história e também no seu próprio discurso. Muito obrigado você. Até amanhã, se Deus permitir, estaremos novamente aqui no Questão de Opinião. Deus abençoe. Obrigado, Simone. Obrigado, Carol. Obrigado você que nos acompanhou. Martins Siqueira, 255 e 380 no Jardim Pereira do Amparo. Telefone WhatsApp 12 97406 8343. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui.